Deixa eu te contar um segredinho. Nem sempre eu quis passar em concurso público. Eu lembro que teve uma época na minha vida que eu queria a carreira privada e eu achava que concurso público, aqui entre nós, era só para pessoas acomodadas. Eu achava que pessoas realmente entusiasmadas com a vida iam querer uma carreira privada. E aí o que aconteceu? Fui trabalhar numa instituição financeira muito grande, com muitas metas, super empolgante. E um dia eu fui conversar com o gerente daquela instituição super empolgado. Aí eu conversando com ele, me contou alguns dados que eu mudei um pouco a minha percepção. Ele falou assim: Wagner, é o seguinte, tá vendo isso aqui? Isso aqui são minhas metas. Se eu não atingir, eu simplesmente vou ser demitido. Se eu atingir, eu vou ser promovido. Só tem um caminho, a promoção. Eu já tô com 50, ele estava com 50 na época, eu já tô com 50 anos. Se eu não subir, eu sou excluído e é esse o seu futuro. Pensa bem se você quer isso. Naquele momento eu decidi, não é isso que eu quero. Por quê? Porque muitas vezes metas não dependem de você. Esse gerente mesmo me explicou que ele não estava conseguindo atingir as metas. Por quê? Porque a cidade onde ele estava não estava num momento econômico bom e ele estava ameaçado e, infelizmente, com o tempo eu soube, ele foi demitido. E era uma pessoa boa, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa super bem intencionada, não conseguiu atingir as metas por fatores externos à sua vontade e não conseguiu se encaixar. Naquele momento eu disse, não, eu quero uma carreira mais estável, eu quero uma vida financeira mais estável. Talvez não seja tão dinâmica quanto isso aqui, mas pelo menos eu vou ter tranquilidade. Por isso que eu escolhi a carreira pública. E foi essa motivação inicial que me deu o start, que eu quero, aos pouquinhos a gente vai conversar com isso. A motivação inicial de estudar para concurso público, ela é muito importante para você durante todo o processo. Mas já a gente fala sobre isso. Então o que vamos conversar aqui? Nós vamos falar sobre o caminho da aprovação, que é esse caminho dos 5%, o caminho que eu trilhei, cheguei e é super bom. Vamos falar sobre o caminho da reprovação, que é o caminho desses 95% das pessoas, que é um caminho que eu já trilhei, ele é muito ruim, mas vamos falar sobre esse caminho e vamos falar como trilhar como começar a caminhar em direção à aprovação para concursos públicos. Vamos lá? Vou começar pela parte ruim. Vamos conversar sobre o caminho da reprovação. Seguinte, pessoal. Eu sei o que é você estudar meses, talvez anos para um concurso público, ser reprovado. Eu sei a vergonha de dizer para as pessoas não conseguir. Eu sei a vergonha de se sentir inadequado, incompetente, incapaz. Eu sei de tudo isso, eu sei essa dor, eu passei por isso, eu sei o quão ruim é a gente, se dedicar muito a uma coisa e não conseguir. E eu não quero que você passe por isso, ou se passar, passe com tranquilidade como uma experiência para melhorar. Mas é que eu vou te mostrar passos que eu dei na minha vida, que as pessoas dão na sua vida, que direcionam a reprovação. Porque o que acontece? Quando eu fui reprovado, eu tinha dois caminhos, ou desistia e aceitava aquela situação, eu sou incompetente, eu sou ruim, eu sou incapaz, ou repensava, olha, o que eu tô fazendo de ruim, onde eu errei, corrigia o caminho e fazia um caminho bom. Então, essa reflexão de onde eu errei e de onde a maioria das pessoas erram, que eu vou te passar agora. Vamos lá então para o caminho da reprovação. Eu acho que um dos meus maiores erros era achar que eu sabia estudar. Por quê? Porque eu sempre tirei boas notas. Então, eu era bom aluno, eu tirava boas notas. Eu sei estudar, passei em vestibular, eu sei estudar. Só que concurso público é mais difícil que vestibular de medicina, gente. É outro nível. Então, não dá para utilizar as mesmas técnicas, não dá para utilizar a mesma motivação, não dá para ir no mesmo caminho. E essa nossa arrogância de achar que porque passava, tirava boas notas, sabia estudar, é o que mais atrapalha a preparação. Por quê? Porque você acha que sabe, você não tenta se informar, você não tenta descobrir quais são as melhores técnicas, como estudar melhor. Você acha que já sabe. Então você estuda de uma maneira passiva, de uma maneira inadequada. E isso aconteceu comigo. Eu fazia isso constantemente. E a partir do momento que eu comecei a ser reprovado, que eu vi, não, tem alguma coisa errada aí, não tá dando certo, então eu realmente não sei estudar.
Então minha sugestão para você que sempre foi bom aluno, que acha que sabe estudar, para um pouquinho para pensar e reflita sobre isso. Talvez a coisa não seja tão tranquila assim e aceite isso. Nós precisamos aceitar que precisamos aprender coisas novas. Deixa eu te contar aqui outra coisa da minha vida. Hoje é que tá quase uma sessão de terapia. Tô trocando aqui ideias sobre a minha vida. Eu lembro, quando eu era pequeno, assim, quando eu, sei lá, tinha 6, 7 anos. Naquela época não tinha GPS, porque eu já sou meio velhinho, né? Aí eu tava, se bem que eu acho que até os novinhos aí não tinha muito GPS, né? Eu tava dirigindo aí, o meu pai tava dirigindo, e eu tava no banco de trás, e naquela época era muito comum se perder, porque nem mapa direito tinha, né? E a minha mãe chegava e dizia pro meu pai, olha, vai ali no posto de gasolina e pergunta. Ele, não, eu vou dar um jeito. E a gente ficava lá um tempão perdido até que ele tinha que aceitar que não sabia o caminho e dava um jeito. E às vezes eu me pergunto, por que a gente faz isso? Não é só o meu pai, todos nós, a gente não quer pedir ajuda. A gente acha que consegue se virar sozinho por vergonha, porque olha, a gente vai pedir ajuda, vão achar que a gente é burro, vão achar que a gente é incompetente, vão achar que a gente é fraco. Isso, a bobeira, fraqueza. E não tô falando só do meu pai, eu tô falando das pessoas em geral e de mim. Nem sempre eu tenho a capacidade de pedir ajuda. Eu acho, às vezes, que um vídeo no YouTube vai ser mais eficaz do que pedir ajuda para uma pessoa. Isso está bem errado, gente. Não tem como passar em concurso público sem você pedir ajuda. E o que eu estou dizendo aqui, pedir ajuda, é desde ir para um professor e tirar uma dúvida num fórum de um curso preparatório, ou até mesmo num comentário de um chat, até participar de um grupo de estudo, procurar um coach, procurar pessoas para corrigir suas redações. Você não consegue ter bons rendimentos sozinho. Você precisa de pessoas para trocar ideia, pessoas que te deem respostas rápidas e de preferência pessoas que já trilharam esse caminho. Minha sugestão para você, não faça que nem eu também fiz isso em concurso público. Eu não queria pedir ajuda, eu achava que conseguia me virar sozinho, eu achava que, não, tá tranquilo aqui, eu sei, é esse o caminho. E se eu tivesse perguntado talvez para a pessoa que trabalhasse comigo, eu teria um resultado mais rápido e melhor. Então seja humilde, tire esse medo de pensar em que você é incapaz e sempre que precisar, peça ajuda. Eu acho que você já deve ter ouvido falar naquela historinha das crianças que botam doces na frente dela. É uma experiência. Eu vou repetir aqui, se você já ouviu, ouve rapidinho, 2 segundos aí da sua vida. Pegaram uma experiência, botaram 2 cookies na frente de umas crianças e disseram, de uma criança numa sala, ó, se você comer esses 2 cookies agora, eles acabaram, mas se você esperar aí uns 10 minutinhos, eu trago 5, 6, 7 cookies. A maioria das pessoas comeram ali, das crianças comeram os 2 ali. Por quê? Porque nós somos imediatistas. Nós precisamos de resultados imediatos. É difícil pensar no longo prazo, mesmo que o longo prazo seja melhor. E pessoas imediatistas não passam em concurso público porque o resultado difícil, a menos que seja um concurso muito fácil com salário muito baixo. Concursos bons demandam tempo, demandam dinheiro, demandam horas e horas de estudo. E você precisa ter isso em mente. Muitas pessoas pensam que o concurso é uma corridinha de 100 metros. Vou estudar aí 6 meses, às vezes vou estudar 3 meses, estou lá. Não. Concurso é uma maratona longa que você tem que se preparar durante muito tempo. Você tem que ter isso em mente para encarar o que está na frente. Se você está preparado para uma maratona, você sabe que você vai ter que treinar durante muito tempo. Se você qualquer coisa, se você é um atleta, você sabe que tem que treinar todos os dias durante muito tempo para as Olimpíadas, que é daqui a 4 anos. Concurso geralmente você passa em menos tempo. Mas você tem que ter isso em mente, o pensamento de longo prazo, entender que o longo prazo faz parte do processo. E isso é muito difícil para a maioria das pessoas, porque a maioria quer comer ali a bolachinha e não receber mais bolachinhas do futuro. Então tenha isso em mente durante essa preparação. Entenda que você vai ter que ter o pensamento estratégico de longo prazo para passar em bons concursos públicos. Deixa eu contar uma coisa engraçada para você. Quando eu passei na Receita Federal, hoje eu não trabalho na Receita Federal, sou auditor da Cefaz São Paulo, mas quando eu passei na Receita Federal,
A primeira coisa que as pessoas me perguntavam duas coisas iam comentar comigo. A primeira era, você tem um parente lá dentro, né? E eu, nossa, essa pessoa tá achando que eu fiz algum esquema aqui para entrar aqui. E a segunda coisa que as pessoas perguntavam você deve ser muito inteligente, porque é um concurso bem difícil. E muitas pessoas são reprovadas porque acham, só passa quem tem parente, ou só passa quem é muito inteligente. Isso acaba gerando um preconceito, ela até começa a estudar, mas ela fica ali, mas o que eu estou estudando aqui? Só passa quem tem parente, o que eu estou estudando aqui? Eu não sou inteligente o suficiente. E é muito errado isso. Uma vez, na própria Receita Federal, eu estava lá no curso de formação conversando com uma senhora e ela me falou, Wagner, eu tenho um problema. Eu estou tentando lembrar a palavra que ela utilizou, mas basicamente, pelo que eu entendi, ela tinha algum problema de aprendizado, problema cognitivo mesmo. Eu não sei se era dislexia, eu não sei o que era. Eu tenho muita dificuldade de aprendizado e eu passei nesse concurso difícil, que é o concurso da Receita Federal, hoje era naquela época. Eu passei nesse concurso difícil. Nossa, mas como você conseguiu isso? Eu não desisti. Demorei mais que os outros, mas não desisti. E eu acho que isso que você tem que ter em mente. Acabe com seus preconceitos já. Tem concursos que tem corrupção? Tem, mas não são todos. Eu passei em bons concursos estudando. Tem concursos não são só pessoas inteligentes que passam. Qualquer pessoa, desde que tenha persistência. Já a gente vai falar sobre isso no caminho da aprovação. Então, resumidamente aqui o caminho da reprovação. O que vai te levar à reprovação? Primeiramente, é você achar que sabe estudar e estudar de uma maneira inadequada, ineficiente, porque não teve a humildade de entender como é que funciona o aprendizado. Isso aí é o primeiro caminho. Segunda opção, acha que consegue sozinho, não pede ajuda, não pede dicas, não pede informação. Isso aí também vai te levar à reprovação. Terceira opção, você acha que o concurso é uma coisa rápida, você vai estudar ali 2, 3 meses e vai ser aprovado. Não, você precisa ter uma visão de longo prazo. E 4, você tem aquela visão de preconceito de concurso público que acaba se auto-sabotando, achando que é tudo carta marcada, achando que só porque você não é inteligente o suficiente, tendo todos esses preconceitos com concurso público. Bom, lembra da moça que eu falei que tinha um problema, acho que cognitivo, algum problema de aprendizado e passou em concurso público? Então, esse é o primeiro passo para o caminho da aprovação. Você entender que não é inteligência, não são pessoas que nasceram superdotadas ou com uma capacidade de intelecto muito alta que passam necessariamente. Claro que essas pessoas podem passar, mas isso não é necessariamente o mais importante para ser aprovado ou é necessário para ser aprovado. Muito pelo contrário. Você vai ser aprovado quando você tiver técnica e persistência. E o mais importante, muitas vezes as pessoas com capacidade intelectual muito alta não têm, é um equilíbrio emocional. Então, a partir do momento que você entender que não é sua capacidade natural, não é só a maneira que você nasceu, ou da forma que você nasceu com uma capacidade de inteligência, de memorização, não é isso. E que são técnicas, que são o seu equilíbrio emocional e que é a sua persistência, entendendo que é um projeto de longo prazo, você vai ter resultados melhores. E esse é o primeiro passo para o caminho da aprovação. É você ver isso, você conseguir visualizar que não é a sua genialidade que vai fazer você ser aprovado, mas é sim o seu esforço. E o segundo passo para o caminho da aprovação aqui, ele foi lapidado em mim, em lágrimas, choros e fracassos. Por quê? Eu só entendi esse passo depois de ser reprovado. E quando você é reprovado, como eu falei, você repensa toda a maneira que você está fazendo as coisas e procura uma maneira de fazer mais adequada que dê melhores resultados. Quando eu percebi isso, eu me debrucei nos livros, procurei ajuda, procurei pessoas e descobri onde eu estava falhando. E como eu disse, isso aí foi muito custoso emocionalmente e em questão de tempo para mim. Eu tô te dando aqui de graça. Então, ouça e aproveite. Faça bom uso das minhas lágrimas e do meu choro e do meu tempo desperdiçado para você já sair na frente. Para passar em concurso público, você tem que ter método, técnica.
E que métodos e técnicas são esses? Primeiro você tem que entender como é que funciona o aprendizado, como é que funciona a compreensão, como é que funciona a memória de curto prazo, a memória de longo prazo, como funciona o aprendizado ativo, porque muitas pessoas começam a estudar e já tem sono. Se você está tendo sono, você está com aprendizado passivo. Como que funciona o aprendizado ativo? Como que funcionam as revisões? Como que funciona a repetição espaçada, que é uma técnica de estudo as melhores que tem? E as técnicas de memorização, palácio da memória, método da história, técnicas de compreensão como a autoexplicação, a técnica Feynman, SQ3R. Essas técnicas você precisa dominar e ver qual que é mais adequada ao seu perfil. Mas a técnica de revisão, repetição espaçada, questões anteriores e alguma técnica de compreensão e memorização você tem que ter. Você só tem que escolher qual que é mais adequada para você. E eu quero que você fique aqui tranquilo, porque talvez eu esteja falando coisas absurdas para você que você não está entendendo. Eu só peço que você coloque nos comentários, olha, Wagner, pode me mandar essas técnicas gratuitas e eu te mando. E por falar em técnica, técnicas de organização, um ciclo de estudo, um método Pomodoro. Eu tive que entender o que são essas técnicas, usei muito flashcard, comecei a utilizar essas técnicas de estudo e memorização e tive bons resultados. Mas eu tive que ser humilde o suficiente para aceitar que eu não sabia estudar. E eu quero que você, neste momento, seja humilde e coloque aqui nos comentários se você quer conhecer um pouco melhor essas técnicas. Por falar em técnicas, e a gente já deu uma pincelada aqui, uma das técnicas mais importantes para o caminho da aprovação é organização. E aqui eu vou dar um parênteses bem grande, porque o que acontece? Quando eu começava a estudar, eu pegava um livro, eu pegava uma apostila, eu pegava um PDF, fazia um resumo aqui, um resumo ali. De repente eu estava com muita informação, muita coisa espalhada por aí, eu não conseguia achar informação e perdia muito tempo naquilo. E eu notava também que essa bagunça de fora gerava uma bagunça interna, ou a bagunça interna gerava uma bagunça externa, e eu, claro que conversando com pessoas, trocando ideias, cheguei à conclusão, e as pessoas mesmo me falaram, que a organização externa ajuda você a organizar-se internamente. Então eu comecei a deixar a minha mesa mais limpa, com menos informação, comecei a organizar minhas pastas no computador, comecei a apagar aquele monte de arquivo, comecei a fechar aquele monte de aba no Chrome, comecei a fazer um cronograma anotado, comprei aquelas... Eu gostava muito de fazer as minhas revisões à mão, comprei aquelas pastas que você coloca as disciplinas, comprei papel colorido e eu comecei minimamente me organizar para ter melhores resultados, achar melhor a informação, anotar onde eu parei de estudar, anotar onde eu parei de revisar. Fiz uma planilha Excel que fazia tudo isso, me ajudava nisso tudo. E tudo isso não era nada elaborado, era tudo precário, minimamente organizado. Nada de muitas organizações e métodos, só para eu me achar, não perder tempo. E eu notei que essa organização externa de tudo dava uma paz interna para estudar. E você precisa dessa paz interna e essa organização interna para ter melhores resultados no concurso. Então, o segundo passo, ou terceiro, acho que já, nem sei. Esse passo aí que a gente tá no passar, da aprovação, é você ter uma organização interna que reflita também na organização externa e vice-versa. E agora o próximo passo da aprovação, ele é um pouquinho mais complicado. E por quê? Porque as pessoas acabam idealizando, fantasiando demais a vida. E acabam criando ou culpa ou desistindo do concurso por causa deste passo aqui. Que é o quê? Você tem que achar maneiras de minimamente equilibrar o seu emocional e a sua vida durante o preparo para concurso público. Mas aí a gente tem um problema. Pessoas muito equilibradas não conseguem passar em concurso público porque pessoas muito equilibradas não vão querer ficar horas e horas e horas e meses e talvez anos estudando, porque isso não é muito equilibrado. Então eu quero que você tenha consciência que para estudar para concurso público você vai ter que ter um pouco de desequilíbrio, mas um desequilíbrio controlado, que precisa ser compensado, principalmente se você pensar no longo prazo. Você aguenta aí uns 6 meses com a vida desequilibrada, mas mais que isso você vai começar a dar uns tilt, vai começar a dar uns bug.
Então minha sugestão é que você encontre o seu ponto máximo de estudo. Tem pessoas que é 5 horas, tem pessoas que é 3, tem pessoas que é 8, mas encontre o seu tempo máximo de estudo e nas horas que você não está estudando, equilibre a sua vida, tendo uma boa alimentação, fazendo exercício físico, saindo sem exageros, procurando estar na volta de pessoas que você gosta. Só que sem idealização, não é sempre que você vai conseguir isso. A vida hoje, eu não consigo equilibrar todas as áreas da minha vida. Dificilmente uma pessoa consegue. Se ela diz que consegue, ela deve estar muito desequilibrada e não está percebendo isso. Então, não idealize, não se culpe, mas tente fazer exercício, se alimentar bem, minimamente bem. Perto do edital você vai ter que sacrificar algumas áreas, perto da prova, depois que sair o edital você vai ter que sacrificar algumas horas, algumas horinhas, vai ter que focalizar aí no edital, mas tenha isso em mente que você vai ter que desequilibrar e equilibrar ao mesmo tempo e fazer esse malabarismo e aceitar que é assim a vida, não tem nada perfeito. Apenas tente cuidar de si mesmo para ter um rendimento melhor nos estudos e conseguir esse planejamento de longo prazo. E agora que a gente já viu passos que vão te levar para a reprovação, passos que vão te levar para a aprovação, vamos começar a trilhar o caminho da aprovação. E para trilhar o caminho da aprovação, você vai ter que achar elementos que te levem constantemente à mente. Como eu disse, é um planejamento de longo prazo. Então você precisa de elementos que te levem constantemente à sua mente, que tragam à sua mente esperança. E um dos elementos, eu já meio que falei, é começar pelo porquê. Lembra por que eu comecei a estudar para concurso público? Porque eu achei a carreira que eu estava seguindo muito instável, insegura e ameaçadora. Então toda vez que eu estava cansado, que eu estava ali desanimado e pensava por que eu estou fazendo isso, eu lembrava, porque eu quero uma carreira estável, tranquila, segura. E eu sempre uso aqui esse slogan nos próximos concursos, que eu quero que você tenha uma carreira estável, tranquila, segura e com um propósito, porque é o que eu encontro na carreira pública e eu quero que você tenha isso também e é o meu porquê. Mas não necessariamente é o seu porquê. Você tem que pensar por qual motivo você está estudando para concurso público. E pode ser um porquê muito objetivo. Eu quero uma vida melhor para minha filha, para o meu filho, eu quero um plano de saúde melhor, eu quero ajudar a minha mãe, eu quero ajudar meus pais, eu quero viajar, eu quero ter um carro melhor, eu quero ter tranquilidade, não sei. Ou eu simplesmente quero um salário melhor, eu quero uma carreira estável, não sei, cada um tem o seu porquê. Mas eu quero que você constantemente traga à sua mente o porquê você está estudando para concurso público. E nem sempre é tão filosófico. Eu vou dar alguns motivos porque eu troquei de carreira. Vou dar aqui um exemplo muito tranquilo. Meu primeiro concurso que eu passei foi a CE, que foi privatizada até agora, lá no Rio Grande do Sul, Companhia de Energia Elétrica. E lá eu trabalhava no 0800, que era o inferno. Então aquilo ali era um motivo para eu trocar de carreira. E eu troquei, eu fui parar no Banrisul, no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Só que eu vi que o salário ali inicial e durante alguns anos não seria adequado para o estilo de vida que eu queria. Eu queria um salário melhor, eu queria um estilo de vida melhor. Então aquilo, e também eu não gostei de algumas políticas internas do banco. Eu achei que não era muito legal. Então aquilo me motivou a continuar estudando. Passei na Receita Federal para analista e fiquei muito feliz, é um cargo muito bom, fiquei ali na minha cidade e trabalhava com uma coisa que eu gostava. Aí um dia um delegado, acho que eu até tenho que agradecer ele, me disse, não, para o seu cargo aqui que é analista, isso aqui você não pode fazer, é muito complexo, o ideal é que seja um auditor. Eu senti, poxa, se eu não posso fazer um serviço legal, eu tenho que fazer serviços de apoio, então eu vou estudar para uma carreira que pode fazer um serviço legal. Aí eu acabei estudando, rodei no primeiro da Receita Federal, mas depois eu passei aqui para auditor da Cefaz de São Paulo. E hoje estou feliz, uma carreira legal, eu gosto muito daqui, gosto muito do meu trabalho. Mas eu quero te mostrar que sempre tinha um porquê. Então, sempre traga à sua mente um porquê talvez mais filosófico e um porquê mais concreto. E outra decisão que você vai ter que tomar em direção ao concurso público são as carreiras. E a primeira decisão em relação às carreiras é se você vai escolher uma carreira top, que paga um salarião e ficar ali estudando muito tempo, ou você vai escolher uma carreira escada, que é uma carreira que é um pouco mais fácil de passar,
e depois você vai subindo aí, chegando a carreiras tops. Eu escolhi, como você pode perceber, carreiras escadas porque eu queria uma estabilidade rápida e tranquilidade para continuar estudando, mas isso aí é do meu mundo interno. Algumas pessoas já preferem ir direto em carreiras tops. Eu escolhi também a carreira fiscal como carreira top porque eu não tinha formação em direito e eu me identificava, eu estudei administração, eu gostava de contabilidade, eu me identificava com a área. Então eu quero que você estude as carreiras. Tem carreira fiscal, tem carreira militar, tem carreira de tribunal, tem carreira policial, tem carreira administrativa, tem carreira para tudo que é gosto. Eu só quero que você estude as carreiras e veja aquela que se identifique melhor com você, como o município de lotação, o que faz, o salário, a expectativa de vida que você vai ter ali. Então isso é importante, você tem em mente, porque se você não achar nenhuma carreira que você se identifique, não achar nada que seja interessante, dificilmente você vai manter uma motivação de longo prazo. Então tem que achar, claro que não vai ter a carreira perfeita. A minha carreira não é perfeita, tem problemas aí muito graves, mas você tem que achar pelo menos aquela que tenha elementos mais interessantes. Outro passo em direção à aprovação é você escolher um bom material de estudo. Meu primeiro concurso que eu fiz foi no do Banco do Brasil, peguei uma apostila ruim e naquele concurso eu não passei. Eu acabei passando em outro concurso do Banco do Brasil, mas naquele eu não passei porque tinha um material ruim. Então eu quero que você tenha um bom material. Eu tenho aqui, estou deixando nos comentários a lista dos que eu recomendo, que eu entendo que são os melhores cursos preparatórios, aqueles que têm os melhores professores e que têm os melhores resultados. Você também tem que estudar as técnicas de estudo, memorização, a gente já conversou sobre isso. Você tem que aprender a organizar-se, como já falamos. E outra coisa importante é você fazer periodicamente simulados para ver se você está no caminho certo e para repensar. Em vez de ser reprovado, faça um simulado. Se o resultado for ruim, não desista, mas repense onde você está errando, onde está acontecendo, onde você precisa melhorar e procure ajuda. Troque ideia com pessoas. Olha, não estou conseguindo bom resultado nos simulados, o que você acha que eu preciso melhorar? Troque ideia, peça ajuda. Não seja que nem o meu pai que tinha vergonha de pedir ajuda quando estava perdido. Você precisa aprender a pedir ajuda. E você precisa entender como funciona a criação do conhecimento, como é que a gente aprende, como é que manda para a memória de longo prazo, como é que faz essa bolinha de neve do conhecimento crescer a ponto da sinapse se ligar e uma pessoa que está estudando no início consegue aprender isso, enquanto a pessoa, 1 hora de estudo daqui a 1 ano vai ser isso. E é isso que acontece, você está iniciando a estudar agora, você aprende isso numa hora de estudo. E essa mesma hora você tem uma capacidade de aprender isso. Por quê? Porque você tem ligações neurais, sinapses e tudo mais. Procure entender como é que funciona essa agregação do conhecimento. Isso é importante para você entender a lógica por detrás do estudo. Por fim, eu queria te dizer que a aprovação para concurso é um caminho possível, não precisa ser inteligente, não precisa ser um gênio. Qualquer pessoa com esforço, dedicação e pensamento no longo prazo, procurando as técnicas adequadas, consegue ser aprovado. E eu quero que você seja essa pessoa, mas eu vou te pedir uma coisa. Depois que você for aprovado, retorne aqui para comemorarmos juntos. Muitas pessoas voltam aqui e me agradecem, e isso que me motiva a continuar aqui. E eu espero que você faça isso, me faça esse favor, porque isso me alegra muito. Eu ganho o dia quando alguém chega e me dá esse feedback. Vou ler aqui uma frase do Robert Frost. 2 estradas divergiam em uma bifurcação. E eu peguei a menos percorrida e isso fez toda a diferença. Eu estou te convidando a escolher a estrada da aprovação. Ela é menos percorrida, só 5% das pessoas percorrem. Mas eu estou te mostrando aqui o caminho. Vamos seguir ele? Abração e sucesso!